Tô dando um tempinho aqui porque a gravação às vezes trava o começo e eu não quero que vocês percam um pedaço da matéria. Vou começar direto. Então hoje a gente vai falar do Herbert Hart, tá? São 2 slidezinhos preparados, eu vou tentar resumir isso tudo em 15 minutos. Peço que vocês deem aquela olhada esperta lá nas aulas, nas anotações de vocês e no livro, no conceito de direito. Eu vou tentar resumir aqui o mais importante para a prova. Fiquem de olho que o último vídeo da série de 6 vai ser uma revisãozinha, tá? Eu vou fazer revisão em sala na semana que vem. É, E essa revisão vai ser um pouquinho diferente por conta da natureza da prova, que é uma prova de verdadeiro ou falso, né, por conta do nosso fim de semestre e tal. Vocês devem ter visto ali que a nossa prova é dia 28, eu vou ter na realidade 2 ou 3 dias para corrigir tudo, tudo, tudo. Então, para mim, inclusive, é necessário que seja desse jeito, tá? Bora lá então. Primeira coisa que a gente tem que olhar então vem lá na primeira aula que a gente montou, na primeira discussão que a gente travou sobre o material do Hart, sobre o conjunto teórico do Hart, e lá a gente colocou que o Hart estava fazendo críticas a Kelsen, tá? Eu não vou relembrar o Kelsen agora, vocês têm lá as aulinhas, eu dei várias, já relembrei várias vezes, alguns de vocês inclusive conversaram com os outros professores também para ver as impressões que eles têm, tá? Incentivo-os a fazerem, se ainda não fizeram, falem, porque é bem importante, eles podem dar insights que a gente não teve numa matéria de teoria pura. Então é bem legal vocês fazerem isso, tá? É, Então deem uma olhadinha, tentem recuperar um pouquinho do Kelsen antes da gente começar a falar do Hart, né? O que acontece? Só para vocês terem os ponteiros das coisas que vocês precisam buscar, né? O Hart está tentando superar em determinada medida partezinhas do modelo do Kelsen. Não é que ele quer jogar o modelo inteiro fora, tá? Ele está tentando reconstruir e defender. Tanto que, quando o Dworkin vai falar dos dois, ele fala: Hart tentou salvar o positivismo jurídico, certo? O que significa, portanto, essa superação de modelos, né? O Hart, na realidade, entende que as perguntas fundamentais sobre o direito precisam ser refeitas, porque suas respostas foram dadas ainda de uma maneira muito rudimentar, muito inicial. Então está na hora agora da gente fazer um salto, está na hora da gente sofisticar um pouquinho a discussão, tá? As 3 grandes perguntas que ele vai colocar para nós dizem respeito, em primeiro lugar, a definição do direito, em segundo lugar, a ligação do direito com a moral, e em terceiro lugar, a relação do direito com a linguagem. No que concerne à definição do direito, ele volta a beber da mesma fonte que o Kelsen bebeu. O que é o direito? É um mecanismo de controle social. Pronto, a gente vai partir dessa definição. O direito é um mecanismo de controle social. Tem diferenças a respeito de como esse controle vai ser estabelecido. Já vamos voltar nisso. Segundo, a relação entre direito e moral. O Hart lança 3 hipóteses. Ou o direito é um pedaço da moral, ou o direito não tem nada a ver com a moral, ou o direito pertence à mesma família que a que a moral pertence. Então pode estar na mesma família, pode ser parte da moral, pode ser separado da moral, mantendo contato, mas separado. E o Hart ele vai entender que é esse terceiro momento que é o verdadeiro. O direito ele tem natureza diferente da moral. E essa natureza diferente não impede que o direito e a moral se comuniquem, tá? Mas são coisas diferentes. Elas estão em diálogo, ok? E por fim, a questão do direito da linguagem, né? A pergunta que o Hart se faz nesse sentido é: nós podemos falar sobre uma construção objetiva do direito? E a resposta que ele vai dar de antemão para nós é não. Então são 3 perguntas. Qual é a definição do direito? Controle social. Como é que o direito se relaciona com a moral? São separados, mas se comunicam. E como é que o direito é trabalhado em estado objetivo? O direito ele está acomodado, ele não tem critérios objetivos plenos para ser definido, e isso porque ele se serve de elementos da linguagem. Então vamos olhar agora questão a questão e vamos aprofundar no que nos interessa. A definição de direito que diz respeito ao controle social, ela foi entendida pelo Kelsen como sendo o produto, o resultado direto de um modelo de regras que obrigava os indivíduos pelo medo, pela imposição de uma conduta e pelo medo. Fechou? Então, basicamente, tinha essa imposição, as pessoas ficavam com medo e obedeciam. Na cabeça do Kelsen funcionava assim. Então, tanto que para uma norma ter eficácia, ela tem que ter uma sanção. O que o Hart vai dizer? Olha, não é errado em certo universo, mas é uma visão muito simplista do direito. Nós precisamos ter em mente que o direito tem maiores complexidades. Nem todas as regras vão ser posicionadas como regras de obrigação. Você tem, por exemplo, contratos
que nem sequer, que na realidade autorizam as pessoas a criarem regimes jurídicos entre elas. As cláusulas do contrato obrigam apenas as partes que estão contratando, né? Então aí você começa a ter uma necessidade. A lei ela não fala nada sobre o contrato, ela dá um formato mínimo e olha lá, né? E oferece talvez ali alguma hipótese de você cobrar da outra pessoa o que ela não fez no contrato. Então é muito diferente de uma norma que obriga pelo medo. Ninguém cumpre um contrato por medo. A pessoa quis assinar, certo? Então ele fala, olha, é diferente porque as relações jurídicas são muito mais complexas do que o Kelsen enxergou, e elas não cabem nessas regras que se impõem e que determinam a obediência pelo medo. Pronto, né? Com relação ao direito e à moral, ele vai dizer o seguinte, o direito está separado da moral porque, obviamente, ele tem elementos que são muito mais complicados do que aqueles que podem ser encontrados na dimensão moral. Lembrem do que a gente falou. A dimensão moral ela funciona por regrinhas também, o direito também. A diferença fundamental é que o direito começa, em determinado momento, a discutir as suas próprias regras. Desculpe. Assim como ele se torna mais complexo no sentido de um controle social, ele também começa a ter que refazer a compreensão de suas próprias regras. Então, ele começa a criar ferramentas para lidar com suas próprias regras, né? Isso faz parte do sistema de direito. Nesse sentido, ele se afasta muito da moral, porque ele pode ter regras que não vão simplesmente traduzir certos comportamentos, não vão só determinar a correção e incorreção desses comportamentos. Tá? Na verdade, ele vai colocar regras que explicam como as regras funcionam, certo? Que a gente vai chamar daqui a pouco de regras secundárias ou regras de reconhecimento. A gente já vai chegar lá. Então aí vocês têm um desenho geral do porquê desse afastamento. Mas os dois dialogam. Como assim dialogam? Lembra que eu falei para vocês que o Hart estava obstinado em tentar encontrar uma explicação sobre por que o direito era obedecido. E essa explicação começa quando a gente estuda a diferença entre hábitos, costumes e valores morais. O hábito é uma coisa que eu faço, mas posso dispensar e ninguém vai ficar bravo. O costume é uma coisa um pouco mais complicada, porque ele tem uma dimensão social, né? Então, o meu hábito de usar roupas escuras. Se eu aparecer um dia com uma roupa vermelha, ninguém vai ligar. Talvez estranho, mas não vai ligar. O costume de nos cumprimentarmos uns aos outros. Aí, se eu não cumprimento, uma pessoa já não me cumprimenta de volta. Pode ser, né, que eu sofra uma sançãozinha aí. E o ambiente moral, ele se serve dessas duas dimensões, mas ele ganha tanta força, mas tanta força, que as sanções sociais são muito mais pesadas, né? Então, se eu ajo, por exemplo, com imoralidade, começo a mentir para os outros para obter vantagem, as pessoas me ostracizam, né? Chega um momento, então, em que o direito recolhe certos conteúdos e, por entender que são muito relevantes, ele consolida esses conteúdos em sua estrutura. E agora passa a sancionar por força de lei, passa a ter um agente público que vai impor a sanção, vai ter o policial, vai ter o julgador e assim por diante. Tá? Então aqui está a diferença, mas os dois estão sempre se comunicando. O direito está sempre bebendo dessa fonte da moral e ele está sempre de olho na sociedade para entender como a sociedade o compreende e como ela compreende o seu regime moral. O direito se serve disso para ser constituído, mas ao mesmo tempo, quando devolve algo para a sociedade, é por meio desse encaixe na moralidade que o direito vai ser acomodado. Tá? Então, são essas as preocupações centrais aqui. E, por fim, existe a questão final, né, esse momento, desculpa, por fim, a questão final, né? Existe, por fim, uma questão que determina a talvez ou a quase objetividade do direito. O Hart fala assim, olha, o Kelsen ele errou feio quando ele disse que nós poderíamos só respeitar as regras e trabalhar com a autenticidade ou não autenticidade da interpretação, né? Na verdade, a gente não consegue lidar só com interpretações quando a gente tem lacunas ou antinomias. Sempre que a gente escuta a linguagem, a gente está interpretando. E por conta disso, né, ele vai pegar emprestado um termo que é um termo da linguagem, né, que é a textura aberta da linguagem. E ele vai dizer assim, a textura aberta da linguagem, ela insinua, ela instrui a gente na ideia de que toda linguagem, ela na realidade tem uma certa qualidade que tem de ter vários significados, várias possibilidades de interpretação, aquilo que a gente chama de polissemia, né? Então, a linguagem é polissêmica. E isso é trazido para dentro do direito, de modo que o direito também tem uma textura aberta.
como resultado direto dessa linguagem. E essa textura aberta do direito me permite fazer interpretações de diferentes vias, por diferentes vias, atingindo diferentes resultados, né? Então, o direito ele nunca é plenamente objetivo, ele sempre depende dessa interpretação. Mas o que que baseia essa interpretação, você vai me perguntar? Primeiro, a própria construção do sistema de direito. Depois, evidentemente, toda a construção moral, o conjunto de experiências sociais e assim por diante. A maneira como você estabiliza socialmente a tua linguagem influencia diretamente o que nós compreendemos linguisticamente no direito, tá? Então, é basicamente aqui nós temos, né? Se eu for falar em definição de direito, eu tenho necessariamente que falar da diferença entre a sanção e as obrigações nascentes em contratos. Se eu vou falar de direito e moral, eu tenho que falar sobre as regras secundárias ou regras de reconhecimento, em oposição a essa uniformidade das regras primárias na moral. E quando eu vou falar em direito e linguagem, eu falo de textura aberta da linguagem, textura aberta do direito. Esse é o resumão. Beleza? Então, o que que acontece? Quando ele reúne todos esses elementos depois dessas perguntas, ele vai trabalhar agora o problema efetivo do porquê respeitamos o direito. E aí começa agora a nossa sina, né, que vai nos seguir. Ela já estava meio que insinuada agora, então ela vai seguir a gente até o fim lá com o Luhmann, né, ela vai seguir a gente. E aí ele tem 3 grandes pontos que ele vai tentar trabalhar, né. Primeiro, por que que uma norma continua no tempo? Por que que eu continuo a respeitar essa norma no tempo? Mesmo quando um governante que deu a norma saiu do posto e foi embora, né, morreu, e deixou, por exemplo, um sucessor. Segundo, como é que eu constituo a autoridade aí, levando em consideração essa continuidade? E terceiro, como as regras, como essas regras, essa estrutura, esse desenho geral de regras, me permite entender de uma forma melhor o derramamento, a construção dessa autoridade. Primeira coisa, então, de uma forma bem resumida, nós temos uma norma que vai continuar para além do momento de vida do seu legislador, para além do mandato do seu legislador e assim por diante, justamente por estar baseada não na figura que a fez, não no indivíduo que a constituiu, mas sim na representação constitutiva da autoridade da qual essa pessoa estava investida. Como assim? Vamos colocar da seguinte forma, pega o exemplo dele lá. Rex I fez uma regra, morreu, Rex II assumiu. Por que a regra de Rex I continua? Porque Rex I era só um cara, era só uma pessoa, né? Ele morreu, morreu. O que importa é que Rex ocupava um trono, ocupava uma posição. E essa posição resguarda a autoridade. Por quê? Porque essa posição é chamada de posição do soberano. Tá? Então, o poder legítimo ele não emana da pessoa, ele emana da estrutura soberana. Então, eu posso colocar quantas pessoas eu quiser nesse cargo. O que as anteriores fizeram continua valendo. A não ser que alguém venha e diga, olha, não dá mais, não tem mais como valer, é preciso ter uma renovação e um legislador novo, um rei novo vem e diz, agora nós vamos ter que afastar essa norma. E ele declara abertamente isso. Tá? Isso também diferencia o comando que eu recebo de uma pessoa qualquer ou o comando que eu recebo de um agente do Estado. Quando o agente do Estado me dá o comando legitimamente, dentro da moldura que ele pode usar, né, que ele pode, em que ele pode trabalhar, esse comando que ele me dá é perfeitamente válido e eu tenho que obedecê-lo. Se alguém com uma arma na mão me dá um comando, eu não sou obrigado a obedecer. Né? Percebem? É um comando ilícito. Então, a continuidade da norma se dá não por conta de um indivíduo, do poder de um indivíduo, mas sim por conta do poder que emana da soberania, que esse indivíduo usa como um traje, que esse indivíduo meio que representa enquanto vive, enquanto ocupa um posto. Tá? Veja que a soberania, ela emana, portanto, uma força autoritativa, que é legada a ela própria, é retransmitida a ela própria. Como é que isso se encaixa na visão geral da população? Né? Como é que isso se encaixa na visão do povo? O povo tem dentro da sua estrutura moral a noção de um respeito a essa soberania e, portanto, a autoridade derivada. Isso está cristalizado na própria linguagem, por isso é uma herança jurídica. Essa é a mentalidade do Hart. E, por fim, como é que a gente vai estabelecer os limites de atuação e a regularidade do exercício desse poder soberano? Por meio dessas chamadas regras de reconhecimento. Então, você tem as regras primárias, que vão regular as coisinhas normais da tua vida, a compra que você faz, né? O veículo que bateu no outro,
vai regular de quem é o fruto da árvore que cresce aí na frente, vai regular, sei lá, enfim, né, vai regular a propriedade do carro, vai regular como você trata o teu bichinho, o que que você pode ou não pode fazer, enfim, vai regular todas as coisas que estão, vai regular a tua privacidade, tua intimidade, né. E aí você tem as regras secundárias, que coincidem com essa regra de reconhecimento, né, são essa regra de reconhecimento basicamente. Vamos dizer assim, para a gente ter um sistema organizado e para saber quando uma autoridade pode ser acionada, o que ela pode fazer, né, como as regras mudam ou não mudam? Qual é o limite para a mudança dessas regras? Precisamos estabelecer uma regulamentação para as regras, né? E aí você tem três tipos específicos de regulamentação dentro desse contexto. As normas de câmbio, que retratam o teu modelo de transição de norma. Então, como é que você faz para abandonar uma norma velha e fazer uma nova, né? Ou para fazer uma norma antiga parar de valer. Então, norma de câmbio, transformação, câmbio, mudança, né? Normas de adjudicação que estabelecem quem julga, quando julga, quem legisla, que competências existem entre quem julga e quem legisla. E aquilo que nós chamamos de regras de reconhecimento estrito, né? Nós colocamos procedimento na primeira explicação que demos. Reconhecimento estrito ela vai dizer o que é jurídico e o que não é. É a norma que o legislador segue para legislar. Tá? Então, é aquilo que, qual é o rito que você tem que atravessar para poder fazer uma norma jurídica e trazer um conteúdo para dentro do direito. Tá bom? Basicamente é esse o desenho que nós temos, né? Isso de uma maneira super resumida, eu acho que eu cheguei nos meus 15 minutos, mas de uma maneira super resumida é o Hart. Eu vou deixar também um link para um vídeo mais antigo, em que nós discutimos mais a fundo alguns dos aspectos dele, mas o que vocês precisam agora, né, para esse momento, tá nesse videozinho aqui, tá? Daqui a pouco eu volto com o vídeo do Dworkin, fazendo algumas comparações e já seguindo com as nossas reflexões. Beleza, galera? É isso aí. Vamos conversando, estudem bastante. Qualquer coisa, gritem aqui. Deus abençoe, galera. Até mais.